Não é sobre quem fala, é sobre de quem se fala. Põe isso na sua cabeça. Como assim? Não é sobre o Padre Fábio, sobre quem o Padre Fábio está falando. Não vai para a igreja para me ver. Pelo amor de Deus, eu não tenho nada para te dar. Vai na igreja para saber aquele que tem para te dar e é sobre ele que eu vou falar. Mais uma vez, eu não vou na igreja pra ver quem tá lá. Eu vou na igreja porque eu quero receber Jesus, eu quero receber a palavra, eu quero ser tocado ali dentro ali. Não tem como eu ser tocado se eu não sei o que tá acontecendo ali dentro aí. Eu vou na igreja esperando isso, ser tocado, sair de lá uma pessoa melhor, sei lá, talvez até... Robertinho já tá achando ruim de eu falar que eu quero ser tocado, tipo assim, parece uma coisa egoísta, né? Mas... Não, mas eu te entendo. Quando você fala isso, você fala assim, eu quero ter uma intimidade com o rito. Sim, claro. Eu quero saber o porquê que eu sento, porquê que eu levanto, Por que eu ajoelho? porquê que eu ajoelho. Vou te dar um ensinamento prático. Na Igreja Católica Apostólica Romana, estar de pé significa estar ressuscitado junto com Cristo. Ajoelhar significa sepultar os seus pecados junto com o Cristo sepultado. Você não precisa saber mais nada sobre ajoelhar e ficar de pé. Você tendo essa consciência é o suficiente. Todas as vezes que você se ajoelha na igreja, você sepulta os seus pecados. Todas as vezes que você se levanta, você ressuscita com Jesus ressuscitado. Você Eu fala imaginava. bonito demais, Não, cara. sabe por quê? Eu imaginava fala o bonito contrário. Eu demais. pensava assim, ó, o padre falou, fica em pé. Se for que os outros que estão lendo lá na frente, eu não levanto, não, Não. tá ligado? Porque A tem posição outros de que vão estar ler lá. de pé é a posição de quem está ressuscitado. Nós ressuscitamos com Cristo. E quando eu me ajoelho é porque eu desço a mansão dos mortos para sepultar os meus pecados. Porque foi para isso que Jesus morreu. O sacrifício da cruz foi para redimir meus pecados. E todas as vezes que eu me ajoelho, eu faço o memorial do sepulcro do Senhor. Eu desço ao sepulcro para deixar ali os meus pecados. E levanto ressuscitado como um homem novo. É isso que eu precisava saber, cara. Eu ia ajoelhar com muito mais gosto, sabendo que eu ia sepultar meus pecados. Sim. E É vou isso. levantar com muito mais Não, gosto, tô ressuscitando. E olha uma lógica. Olha só, não, cara, E olha que a isso, lógica, velho. assim, É o isso. entendimento final que você tem. Sempre que você se ajoelha, que você entra lá, que você vai no sepulcro lá, que você tá junto com ele no final, fatalmente, depois você se levanta. Necessariamente Ou seja, você tem que levantar. você vai se levantar. Ou seja, você É, vai ressuscitar. ressuscitar. Sempre que você se ajoelhou. Por isso que Você vai quando, reviver depois que novamente. você ajoelha, o que o padre faz? Fala, mistério da fé. Nós não entendemos. É o mistério da fé. E o que a gente proclama? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Isso também é outra crítica que eu tenho, porque eu nunca sei o que eu tenho que proclamar lá dentro, não. Ninguém sabe. Eu nunca... Não, as pessoas Se não antigas tiver sabem. folhetinho, se não tiver folhetinho, Não, porque são as várias pessoas respostas. antigas sabem, elas Não sabem mudou todas tudo. as respostas na Agora, ponta da agora língua. mudou. É. Mudou, o missal mudou. Se não tiver folhetim, ninguém sabe. Pô, é um pouco chato, né? A pessoa falando as coisas, você tem que ficar assim... Não, mas você tem Já que viu ir que tem mais gente que vezes, assim, velho. Mas se Não, você não, não, tiver a Eu consciência fico do assim, ato... mas é porque eu vou pouco. Quem Mas vai se mais você tiver sabe. a consciência do ato, eu sei o que eu estava fazendo ajoelhado, eu sei o que estava acontecendo na minha alma quando eu ajoelhei, e eu sei o que está acontecendo agora que eu levantei. Você não precisa falar nada, porque você sabe o porquê que você ajoelhou, porquê que você levantou. E não esqueça nunca mais. Qual que é a diferença de celebrar uma missa e de ver uma missa pra você? Quando eu presido, eu estou agindo na ação do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo. Eu sou o Cristo no altar. In persona Christi. Eu presido a Assembleia. Eu que vou agir na pessoa de Jesus Cristo. O Cristo que vai se apropriar do sacramento da ordem que eu recebi, vai presidir a Assembleia. Quando eu estou na Assembleia, eu sou presidido por quem está no altar. Essa é a diferença. É uma responsabilidade gigantesca, hein? Gigantesca. Você sente esse peso quando Cristo está em você, falando através O Cristo de você? está em nós, em todos nós. A partir do batismo, nós partilhamos do mesmo sacerdócio. A única diferença é que na Assembleia eu fui tirado do meio do povo, constituído na dignidade sacerdotal para representar este povo de onde eu saí nas coisas de Deus. Eu sou do povo. Por isso que quando eu chamo vocês para rezarem, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício, ou para que o nosso sacrifício, eu me incluo. Porque eu também estou oferecendo um sacrifício por mim. Eu também preciso ser perdoado. Eu me ajoelho também na hora da missa. Tenho os meus momentos de ajoelhar.
de sepultar meus pecados. Então, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O que vocês respondem? Receba o Senhor Deus por tuas mãos, Padre, este sacrifício, para a glória do nome de Deus, para o nosso bem na Assembleia e para o bem de toda a igreja, que é o momento da liturgia eucarística, que é o momento em que as mãos do Padre, que são ungidas pelo óleo do crisma, ficam sempre voltadas para o povo intercedendo. Aliás, este gesto é um gesto sacerdotal, pertence exclusivamente ao Padre. Os fiéis leigos não erguem as mãos em momento nenhum da missa. Nem assim? Criou-se uma tradição na América, no Brasil, de rezar o Pai Nosso com os braços abertos. Sim. Mas isso não é uma orientação litúrgica, porque abrir os braços é um gesto sacerdotal. Tanto que agora a nova versão do missal coloca um convite para que o sacerdote convide o povo a erguer as mãos, porque as comunidades foram acostumadas a isso. Não é um erro, mas não é um gesto que pertence à Assembleia, porque erguer as mãos é um gesto que pertence ao sacerdote, porque ele é o intercessor entre o povo e o altar. É um gesto sacerdotal. Acho que isso aí, sabe, eu não sei se é verdade o que eu vou falar, mas isso surgiu de rezar o Pai Nosso com as mãos dadas. Não, e aí, no final, a última pessoa que estava ali no final, que ele não tinha com quem dar as mãos, ele terminava com a mão assim. E aí quem estava sozinho, por exemplo, repetia meio que o gesto, sabe? Ficava com as mãos assim, porque não tinha onde pegar. Na verdade, os padres, no período da década de 80, quando foi o auge da teologia da libertação, que foi um movimento ideológico dentro da Igreja Católica, os padres queriam popularizar o rito. E queriam que os leigos fizessem também as partes que competem só aos padres, aos sacerdotes. Uma coisa é ser leigo, outra coisa é ser o sacerdote. Entendi. Então, os padres chamavam o povo para levantar a mão junto com eles. Os padres falavam para o povo rezar as orações que são deles. Vamos rezar junto agora. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, que é a oração pela paz. É uma oração de intercessão, ela pertence exclusivamente ao padre. Ele está intercedendo pelo povo. O povo não reza uma oração sacerdotal. Existe um sacerdote constituído no meio daquele povo. Senão não precisa do padre no altar. Se o leigo pode fazer tudo, então cada um faz o seu. Então esse período acabou que distraiu demais o povo. Então o que é do sacerdote é do sacerdote. O que é do povo é do povo. É um rito, é uma liturgia. E a liturgia pertence à igreja, não pertence ao padre. Não pertence aos leigos. Eu não tenho direito de alterar aquilo que não é meu. Se a liturgia é da igreja, eu sou obrigado a obedecer. Por isso que no livro que nós usamos na missa, que chama-se Missal, vem rubricas. O que são rubricas? Letras vermelhas, rubras, que ensinam o que tem que ser feito. Então, antes de ler as letras pretas que vocês escutam, tem a orientação em vermelho. Abre o braço, fecha o braço, ajoelha, levanta, fala pro povo, vira as costas, vira pra frente, vira pro povo e fala isso. Tá tudo ali. É o missal que fica lá em cima. Eu achava que era uma Bíblia aberta. Não, é o missal. Que ficava lá. É o missal. A Bíblia nós não usamos na igreja, porque a igreja é o lugar da palavra proclamada. Ela é proclamada do altar da palavra pelo livro próprio, que chama-se lecionário, o livro das leituras, como os pergaminhos do judaísmo. Qual que é a diferença do lecionário para a Bíblia? É porque a Bíblia tem uma sequência, que é uma sequência literária, porque ela não é cronológica, ela pode ser uma sequência histórica literária. E o lecionário, ele tem uma sequência dentro do ano litúrgico, do calendário da igreja. Então você tem o dia certo para rezar aquelas leituras. Então cada dia, e são iguais no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo que você chegar, é a mesma missa. Só muda o idioma, essas coisas. Hoje em dia muda-se porque o latim já não é mais já não é mais a língua oficial para o rito da missa. É a língua oficial da igreja, o latim. Só que com a mudança do Vaticano II, foi pedido que se rezasse os ritos em língua vernácula. O latim não foi abolido da liturgia. É permitido, inclusive, os cânticos em latim. E há uma orientação de resgate, sobretudo das partes fixas da igreja, que é o ato penitencial, que nós chamamos de Kyrie eleison, parte fixa do santo, no momento que reza o santo, que é o Sanctus, 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 que é a parte fixa. O Cordeiro de Deus, Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Então, as partes fixas da igreja, a orientação litúrgica é que sejam cantadas em latim. Você sabe Mas rezar uma essa- missa em latim? Sei porque a gente aprende... Bom, na vida religiosa, onde eu fui formado, a gente aprendia o rito antigo e o rito novo, que a ordem conservava ainda a missa, que chama a missa de sempre, que é a missa onde nós rezamos de frente para o altar e não de frente para o povo. Acho que a missa do galo é em latim. As partes fixas, sim. E as orações. As orações de intercessão, o Papa faz.